Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de maio e no resumido número 262, a internet acabou. Inteligência artificial não é isso tudo. O novo algoritmo do Instagram, alugue um hacker, ChatGPT ganha memória e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Em pleno 2024, eu resolvi lançar um site. Pode soar fora de moda, mas como você vai ouvir no episódio de hoje, tá mais para uma tendência. Nunca foi tão necessário ter fontes confiáveis onde acessar notícias fora dos feeds. E por isso, a home do www.resumido.cc agora vai trazer notícias diariamente. Confere lá. E enquanto você estiver no site, aproveita para se inscrever na newsletter O Futuro Resumido, porque essa semana vai estrear. Então, aproveita enquanto é grátis. E quem vai me ajudar a editar essas novas frentes do Resumido, a newsletter, o site, é o Cauê Marques. Bem-vindo ao time, Cauê! Semana passada eu falei do vídeo da minha visita à piscina de ondas da Boa Vista Village, mas eu acabei atrasando e só publiquei o vídeo no domingo. Então agora sim, quem quiser saber mais sobre a tecnologia usada na piscina e assistir a minha performance no surf, é só conferir no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. A Declaration of the Independence of Cyberspace. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. We will create a civilization of the mind in cyberspace. May it be more humane and fair than the world your governments have made before. Nunca é demais relembrar a Declaração de Independência do Cyberespaço, escrita pelo cofundador da Electronic Frontier Foundation, o John Perry Barlow, em 1996, que você ouviu agora aí recitando um trecho, para a gente relembrar a proposta original da internet e avaliar onde a gente veio parar. Abre aspas. Estamos testemunhando o fim da internet como a conhecemos e isso pode não ser uma boa notícia. Fecha aspas. Esse alerta é da Judith Donath e do Bruce Schneier, num artigo publicado na The Atlantic. Você que acompanha o Resumido já sabe muito bem que a internet que a gente conheceu e revolucionou a forma como a gente acessa o conhecimento e a informação está sob uma nova ameaça, que é o conteúdo sintético gerado por inteligência artificial, que nada mais é do que o conteúdo gerado por ferramentas de IA e não por humanos, que consegue se multiplicar e ser produzido num volume muito maior do que qualquer pessoa conseguiria, e isso vai flodando as redes de notícia, os feeds das redes sociais e tudo mais. Ao longo da história, o papel dos editores foi essencial para conectar escritores, autores a leitores, atuando como um guardião e amplificador do bom conteúdo. A internet prometeu mudar muito esse cenário e permitir qualquer pessoa publicar qualquer coisa, o que na prática garantia um ambiente mais democrático, onde todo mundo poderia falar e ser ouvido. O resultado dessa liberdade foi um excesso de conteúdo e a função de filtrar tanta coisa que tradicionalmente era dos editores se tornou ainda mais necessária. Só que em vez dos editores, foram empresas como Google e Facebook que assumiram essa tarefa através dos seus algoritmos ultrapoderosos, cheios de interesses, que são capazes de filtrar e amplificar conteúdos numa escala que a gente nunca viu. A otimização do conteúdo para ser encontrado por mecanismos de busca, o famoso SEO, virou uma indústria multibilionária que frequentemente manipula esses algoritmos para conseguir destaque para conteúdos que nem sempre merecem tanta atenção. E essa coisa pode piorar um bocado com a chegada das ferramentas de IA generativa, que são capazes, como eu falei, de criar textos e imagens num volume absurdo, inclusive de publicar esses textos e imagens. Se no início da internet a gente buscava ativamente pelo que a gente queria e navegava por links indo de site em site, com a IA os usuários podem simplesmente perguntar o que quiser para uma ferramenta como o ChatGPT
e receber uma resposta gerada a partir de várias referências, quase sempre sem nenhuma citação de fonte. Esse novo tipo de navegação pode acabar com a internet como a gente conhece. Bom, quer dizer, de novo, né? Porque a internet como a gente conhecia acabou com o surgimento da Web 2.0, principalmente por conta da plataformização que levou a gente a consumir conteúdo através de feeds algorítmicos sem nenhuma transparência. Além do risco de respostas erradas e da falta de crédito, que ainda é bem comum nos resultados gerados por IA, tem um problema ainda maior no uso em larga escala desses modelos de linguagem. Tanto empresas quanto governos e atores políticos podem manipular essas ferramentas para favorecer suas agendas, da mesma forma que conseguem fazer com os mecanismos de busca, né, através do SEO, e fazem isso inserindo as suas preferências nos bancos de dados e, com isso, gerando vieses nos resultados. Como esses modelos de linguagem raspam a internet atrás de conteúdo para aprender mais coisa, não é muito complicado poluir a base de dados com as mensagens que você quiser, se você tiver recursos para uma operação dessas. Você pode publicar centenas de artigos e afirmando que a sua empresa ou você fez ou deixou de fazer determinada coisa. Isso vai parar no banco de dados das inteligências artificiais e tem uma probabilidade maior do resultado, quando alguém consultar sobre isso, sair o que você queria. Por isso que a Fast Company resgatou a teoria da internet morta, para questionar se isso aí está virando realidade. Diz essa teoria que o conteúdo orgânico criado por humanos e que impulsionou a internet dos anos 90 e 2000 já foi soterrado pelo conteúdo criado artificialmente, que é o que já domina o que a gente vê online. Em outras palavras, a internet está morta porque o conteúdo que a maioria de nós consome não é mais criado por seres humanos, mas sim por robôs. Uma pesquisa de 2022 mostrou que 47% do tráfego da internet é automatizado, ou seja, é feito por bots, gerando conteúdo artificial, curtidas falsas e atacando sites com conteúdo falso. Embora parte da conspiração dessa teoria, que diz que há um esforço deliberado de governos e corporações para controlar a percepção pública, pareça improvável, a realidade de um domínio do conteúdo gerado por IA já parece bem plausível. A gente já está vendo uma enxurrada de imagens, vídeos e textos gerados por IA nas redes sociais, nos sites, e muitas pessoas nem percebem que esse tipo de conteúdo é gerado por IA. Os comentários de usuários nos posts com conteúdo gerado por IA mostram que muitos acreditam que são fotos reais, textos reais, criados por humanos. Eu falei sobre isso no episódio 256, quando eu contei como Jesus Camarão viralizou e dominou o Facebook. E vira um ciclo, porque o engajamento de muitos desses perfis que publicam esse tipo de conteúdo podem ser curtidas e comentários vindos de outros perfis controlados por IA. Isso é problemático para os usuários das plataformas de rede social e é também para os anunciantes, que bancam a coisa toda, porque pode acabar torrando o seu orçamento para mostrar propaganda para bot. Só não fica ruim, claro, para as plataformas que faturam independente disso. E num ensaio para Noema Magazine, a Maria Farrell e o Robin Bergeon disseram que a gente está assistindo a transformação da internet numa monocultura frágil e extrativista. O paralelo entre ecologia e tecnologia não é só uma metáfora, mas é um plano de ação. Eles apresentam um conceito de rewilding, ou renaturalização da internet, que originalmente era aplicado à conservação de ecossistemas como uma solução para a gente recuperar a diversidade e a saúde da internet. No contexto original, a renaturalização restaura ecossistemas através da criação de espaços selvagens e biodiversos. No contexto digital, isso significaria desmantelar monopólios, promover a interoperabilidade e apoiar inovações abertas e comunitárias que possam florescer fora do controle das grandes corporações. Essa renaturalização da internet sugere um retorno às raízes de uma rede verdadeiramente aberta, descentralizada, onde a inovação pode prosperar sem ser sufocada pela concentração de poder. Eu venho falando sobre essa dificuldade de consumir conteúdo não filtrado há um tempo e por isso que eu decidi lançar um site em pleno 2024, porque a gente nunca precisou tanto de portos seguros online. O novo site do Resumido, como eu falei, agora tem um feed de notícias, onde eu vou publicar notícias sobre o impacto da tecnologia no nosso dia a dia, para quem quiser se informar sobre os principais acontecimentos do mundo tech num lugar confiável.
Bom, espero eu que você considere confiável. Essas notícias podem ou não ser aprofundadas nos episódios do Resumido, então pode ser boa ideia prestar atenção no site do Resumido. E eu não estou sozinho nesse resgate. Longe disso. Em meio à crise de distribuição de notícias nas redes sociais, consumidores de jornalismo digital estão redescobrindo um formato clássico da internet: a boa e velha homepage. Durante a maior parte da última década, as homepages foram quase esquecidas. Até veículos de comunicação hoje dependem das redes sociais para distribuir os seus conteúdos muito mais do que da homepage. A The Verge foi uma das primeiras publicações a seguir esse caminho quando revitalizou a sua página inicial em 2022 com um design que remete a blogs e feeds de redes sociais, e muita gente achou que era um tiro no pé, porque para que tentar replicar o que as plataformas sociais já faziam melhor que todo mundo? Mas aí veio o colapso do Twitter com a chegada do Elon Musk e uma mudança radical nas principais plataformas sociais que se afastaram da distribuição de notícias e, contrariando as expectativas iniciais, o redesign do site da The Verge foi um sucesso. O número de usuários fiéis, que são aqueles que visitam o site 5 ou mais vezes por mês, disparou em 47% no ano passado. O site agora é o mais visitado sob o guarda-chuva da Vox Media. Do lado de cá, eu aguardo você no www.resumido.cc pra gente navegar na internet juntos. Já pensou? Em mais uma prova de que conteúdo humano é melhor do que o gerado por IA, filósofos estão recorrendo a um fórum do Reddit chamado Am I the Asshole? Ou Sou Eu o Babaca? Para estudar julgamentos morais cotidianos. A pesquisa do Daniel Yudikin, da Universidade da Pensilvânia, explora as decisões morais no contexto das relações pessoais, para mostrar como as nossas considerações éticas são influenciadas pelas pessoas com quem a gente está interagindo. A pesquisa coletou 369 mil postagens e 11 milhões de comentários escritos entre 2018 e 2021 nesse fórum. Depois, os filósofos usaram a IA para classificar os dilemas em diversas categorias, incluindo justiça processual, honestidade e obrigações relacionais, que são os dilemas sobre o que devemos aos outros, e foi o que se mostrou o tipo mais comum. O Telegram se tornou uma ótima ferramenta para contratar hacker por preços acessíveis, é o que diz a empresa de segurança Asset. Através de canais públicos no aplicativo, já é possível contratar serviços ilegais como invasão de contas de redes sociais e também espionagem de dispositivos móveis por valores que começam em cerca de R$600. Encontrar esses serviços costumava exigir algum conhecimento de como navegar na Deep Web, mas agora qualquer um encontra no Telegram. A facilidade de acesso a esses serviços ilegais preocupa as autoridades, lógico, que estão buscando maneiras de combater mais uma forma de cybercrime. Se tá fácil achar hackers, você não deveria facilitar para eles utilizando senhas fracas. O Reino Unido criou uma lei que proíbe que smartphones, tablets, notebooks e outros aparelhos inteligentes permitam que o usuário cadastre senhas simples como 12345 ou a palavra senha em inglês, password. Se você é uma das pessoas que cria esse tipo de senha, por favor, mude. Não faz isso não, que é arriscado. Agora, todos os dispositivos vendidos por lá vão ter que exigir que o usuário configure senhas fortes, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. A gente está sempre se perguntando se pode confiar nos robôs, mas eles já devem estar se perguntando a mesma coisa, se podem confiar em nós, humanos. Em 2014, 2 pesquisadores canadenses soltaram um robô autônomo chamado Hitbot com a missão de atravessar os Estados Unidos dependendo exclusivamente da bondade de estranhos para caronas. O Hitbot tinha uma aparência antropomórfica, com pernas feitas daquelas boias de macarrão de piscina, sabe? E botas de chuva amarelas, além de ter GPS, câmera e carregamento por energia solar. O robô tinha uma lista de destinos icônicos, como Times Square, Grand Canyon, e chegou a atravessar o país, mas terminou decapitado e encontrado numa rodovia sem as partes mais importantes. 10 anos depois, será que a gente é que vai sofrer na mão dos robôs? O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União
entraram com uma ação civil pública exigindo que o Google remova vídeos do YouTube onde policiais confessam crimes. Você já deve ter visto um desses vídeos ou algum corte. Esses canais de policiais e ex-policiais falando barbaridades fazem muito sucesso no YouTube. E essa ação também solicita uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais coletivos e foi baseada numa reportagem da Ponte Jornalismo, que mostrou como esses policiais discutem abertamente sobre atos de violência, abusos que eles cometeram. A medida quer, além da remoção do conteúdo, buscar uma regulação que seja mais rigorosa na moderação desse tipo de conteúdo e coibir a glorificação de práticas violentas por agentes do Estado. Já pensou em passar uma noite no museu? Talvez isso aí seja possível em breve, já que o Airbnb está lançando uma nova série de experiências chamada Icons, que inclui desde encontros com celebridades até noites no museu. Entre as ofertas iniciais estão um bate-papo com o ator Kevin Hart, uma estadia noturna na sala do relógio do Museu d'Orsay, em Paris, e uma noite numa recriação da mansão dos X-Men em Nova York. A experiência é toda gamificada, os interessados podem participar de um sorteio para ganhar bilhetes dourados digitais e, se forem selecionados, ter a chance de reservar essas experiências, muitas delas inclusive de graça. Tudo vira um game, impressionante, né? Até o site de aluguel de estadias. My name's Walter. I'm a director at Shy Kids. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. And I helped put together our first experiment with Sora called Airhead. A chegada da Sora, a IA de vídeo generativo a partir de textos da OpenAI, chamou a atenção de todo mundo, principalmente depois da divulgação dos vídeos incríveis supostamente criados pela tecnologia. Agora o Patrick Sederberg, diretor criativo da Shy Kids, o estúdio que produziu um dos curtas de divulgação, o Airhead, explicou que para finalizar o vídeo foi necessário bastante pós-produção, que são os ajustes que são feitos após a filmagem, ou, nesse caso, depois das imagens sintéticas terem sido geradas. Significa que as imagens não saíram prontas, diferente do que a OpenAI fez parecer e do que se espera de uma ferramenta totalmente automatizada. A versão final do vídeo precisou de correção de cor e até da eliminação de objetos indesejados nas imagens, que foram inseridos pela IA, incluindo rostos no balão amarelo que no curta faz às vezes da cabeça do personagem. O diretor criativo contou ainda que muitas das interpretações da Sora sobre o próprio personagem foram bem ruins, produzindo imagens assustadoras ou até errada mesmo, de acordo com o prompt, como ignorar a cor do balão que precisou ser ajustada usando softwares de edição. Gerou balão vermelho em vez de balão amarelo. E longe de ser uma resposta rápida, a IA pode acabar sendo um veneno para o processo criativo, porque compromete a originalidade e torna o trabalho menos interessante e até o profissional menos empregável. Chamar a IA de ferramenta, inclusive, pode não ser o ideal, já que esses programas acabam agindo muito mais como um serviço, porque inicia as tarefas em vez de só auxiliar, o que pode acabar minando a essência da criação artística. Na prática, a IA não possui uma inteligência real, ela não pensa, ela simula expressões humanas com base numa vasta quantidade de dados. A IA não compreende o significado nem das próprias respostas e muito menos possui emoções ou desejos que motivem as ações. Então, a utilização direta da IA na criação artística pode retirar o controle do artista sobre o processo criativo, e se a personalidade, a perspectiva do artista for substituída por um agregado de médias, o que a gente vai ver é a perda da essência do que realmente atrai e retém a atenção do público. Ao mesmo tempo, essa experiência da Sora demonstra que as IA ainda não são tão autônomas quanto é propagandeado pelos seus criadores e ainda dependem muito da intervenção e da criatividade humana para alcançar a qualidade desejada. Isso serve como um lembrete de que, apesar dos avanços, a IA ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder substituir completamente as habilidades humanas em campos criativos, e provavelmente nem vai. Mas há avanços. A segunda edição anual do AI Film Festival em Los Angeles, que é organizado pela Runway AI, falei dele aqui no ano passado, atraiu centenas de cineastas, artistas e investidores, claro, para assistir aos 10 filmes finalistas realizados com a ajuda de IA. Diferente do ano passado, os filmes desse ano exibiram uma qualidade maior, mais próximo de produções tradicionais de cinema do que de experimentos digitais. Agora vale conferir o quanto de pós-produção teve nesses filmes também, né?
A cantora britânica FKA Twigs contou para o subcomitê judiciário do Senado dos Estados Unidos que criou uma versão deepfake de si própria para interagir com os fãs e com jornalistas. Ela defendeu que os artistas devem controlar o uso das suas vozes e imagens geradas por IA, e ela disse também que desenvolveu um clone digital que é capaz de falar vários idiomas, incluindo francês, coreano, japonês, e afirmou que essa tecnologia ajuda ela a explicar melhor o trabalho e a ter mais tempo para dedicar à arte e à sua criatividade, em vez de ficar atendendo às demandas de promoção do trabalho. A FKA Twigs também destacou a necessidade de leis para proteger os artistas contra o uso não autorizado das suas características por terceiros. A Viator, que é uma empresa do site de viagens TripAdvisor, lançou uma campanha publicitária utilizando IA. Criada pela agência Fig, a campanha usou uma IA de análise chamada Story Data para analisar e refinar a mensagem da marca a partir das mensagens dos seus concorrentes e categorizar tudo por tópico. A partir daí surgiu o slogan Faça Mais com Viator, que já resultou num aumento no tráfego direto para o site da empresa. Para surpresa de ninguém, o TikTok e a Universal Music Group anunciaram um novo acordo de licenciamento e músicas de artistas como Taylor Swift e Drake retornaram ao aplicativo. A discordância era só sobre dinheiro, claro. A OpenAI anunciou a expansão do recurso Memória para assinantes do ChatGPT Plus, exceto na Europa e na Coreia. Esse recurso permite que o ChatGPT lembre das suas conversas anteriores e armazene de forma permanente consultas e personalizações que são feitas pelos usuários. Isso pode melhorar a personalização das respostas. O ChatGPT pode lembrar que você é um jornalista, no meu caso, ou que você escreve sobre tecnologia e levar isso em consideração nas respostas. E também pode tornar essa coisa toda menos com cara de papo de maluco, quando o ChatGPT não lembra o que você falou 5 minutos atrás e perde completamente o contexto. Você já deve ter passado por isso. Os usuários podem controlar as informações memorizadas e podem revisar ou excluir os dados. O Financial Times firmou um acordo com a OpenAI para permitir a utilização do seu conteúdo jornalístico para treinar os modelos de IA generativa da empresa. O acordo permite que o ChatGPT incorpore resumos de artigos do Financial Times nas suas respostas, com links diretos para o site do jornal. A colaboração busca melhorar a precisão e a relevância das interações dos usuários com o ChatGPT, ao mesmo tempo que garante que o conteúdo jornalístico seja usado de maneira ética e transparente, com a devida compensação para o Financial Times. E o que eu falei mais cedo está de pé. Se você está procurando informação sobre economia e julga o Financial Times uma boa fonte, vai direto lá. Um estudo revelou que as regras da OpenAI podem ser burladas para prejudicar minorias, especificamente os latinos nos Estados Unidos, e espalhar conteúdo enganoso e propaganda política. Apesar da OpenAI afirmar que implementa políticas rigorosas para prevenir a desinformação, especialmente com as eleições de 2024 chegando aí, o Instituto de Democracia Digital das Américas garante que essas medidas têm falhas. Numa série de testes, o sistema permitiu a criação de chatbots para campanhas direcionadas, mesmo com regras que deveriam impedir isso. Esse achado amplia o debate sobre a responsabilidade das empresas de tecnologia em aplicar suas próprias regras, especialmente em idiomas que não sejam em inglês, e destaca a necessidade de maior fiscalização e adaptação das políticas de IA para proteger as comunidades vulneráveis. De olho nesse tipo de problema, a União Europeia estabeleceu novos padrões na regulação da IA. O parlamento da UE aprovou a Lei da IA da UE. Essa frase é inacreditável. A nova lei caracteriza as tecnologias de IA de acordo com seus níveis de risco e introduz regulações bem rigorosas para gerir a sua aplicação. Especialistas comparam o impacto dessa nova lei como algo potencial ao GDPR e sugeriu que a Lei da IA da UE poderia se tornar um padrão global para a regulação de inteligências artificiais. There's some significant changes to how ranking works that you really should know about if you're a creator or an aggregator on Instagram. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. So one thing that we've started to do, and we're going to be doing more over time, is something that we call direct replace. Esse que você escutou foi o Adam Mosseri, funcionário da Meta, que é o chefe do Instagram e do Threads. A reciclagem de conteúdo nas redes sociais é um problema bem sério.
Não bastasse quem copia o conteúdo do post dos outros, tem gente que vai além e nem copia. Simplesmente corta e cola aquilo que comprovadamente funciona e publica no próprio perfil como se fosse seu, quase sempre sem dar crédito. A Meta anunciou uma nova atualização no algoritmo do Instagram que vai impactar diretamente esse tipo de perfil, que exatamente porque copia o que sabe que já funcionou, costuma engajar muito e crescer bem rápido. Segundo o Instagram, perfis que postarem mais de 10 imagens ou vídeos retirados de perfis de terceiros num período de 30 dias vão ser classificados como agregadores de conteúdo, e aí vão sofrer penalizações que incluem deixar de ser recomendado na área de explorar e no feed principal dos usuários. Mesmo as contas que dão crédito aos criadores originais vão ser penalizadas. É uma tentativa do Instagram de proteger o alcance dos criadores autênticos. E essa medida inclui também conteúdo como capturas de tela e afeta perfis de fãs de artistas e aquelas contas cheias de imagens inspiradoras. As novas regras não deixam claro se a utilização de conteúdos autorais de outras plataformas também vão ser afetados. Na verdade, não explicou nem muito bem como que vai identificar esses conteúdos. O Instagram anunciou também um novo sistema de recomendação para promover e aumentar a visibilidade de mais criadores na plataforma. Uma ótima notícia para quem produz ou quer produzir conteúdo na internet, porque hoje em dia é difícil conseguir engajamento. Editores desses perfis agregadores, vários deles com milhões de seguidores, alegam que o seu trabalho de curadoria atrai muitos seguidores e com isso consegue ajudar a impulsionar muitos perfis que não tinham muito alcance antes de serem destacados nesses perfis agregadores. A lógica tem algum sentido, mas só quando os criadores originais são creditados com arroba, link, e os seguidores são estimulados a irem conferir esses perfis, que quase nunca acontece, né? A Twitch lançou o recurso Discovery Feed, um sistema de vídeos curtos que quer competir com o TikTok. De acordo com a Folha de São Paulo, essa nova funcionalidade permite que o usuário navegue por trechos destacados de transmissões ao vivo, que são o carro-chefe da Twitch. A iniciativa surge uma semana após movimentações legislativas que ameaçam banir o TikTok nos Estados Unidos. Tá todo mundo de olho no trono. Segundo o Engadget, o LinkedIn entrou na onda copia, mas não faz igual e está entrando no mundo dos games. A plataforma anunciou uma série de games no estilo Wordle, o hit que foi comprado pelo New York Times, como parte da iniciativa de games que hoje gera grande parte das receitas do jornal. Os jogos vão ser desenvolvidos pela equipe de notícias do LinkedIn e incluem Pinpoint, que é um jogo de palavras, Queens, que mistura elementos do Sudoku e de campo minado, e o Cross Climb, que é um jogo de trivia. Esses jogos diários foram adicionados para estimular a interação dentro da rede, já que a empresa acredita que compartilhar um placar do game pode servir para quebrar o gelo entre as pessoas e iniciar conversas. Esses games vão estar disponíveis só para os assinantes premium. Essa eu li na ontem, newsletter do Instituto Vero. O Comitê de Supervisão da Meta listou 9 medidas para as plataformas lidarem com as eleições em 2024. As sugestões para melhorar a moderação de conteúdo em plataformas sociais, especialmente durante as eleições, incluem implementação de padrões globais, proteções reforçadas para jornalistas e para a sociedade civil e diretrizes claras para o manejo de conteúdo gerado por IA e deepfakes. Apesar de proposto pela Meta, o documento também é direcionado a outras empresas e entidades da sociedade civil e quer servir de referência para o setor. O governo brasileiro anunciou a criação de um novo centro de segurança cibernética no Recife, com investimento planejado de 60 milhões de reais ao longo de 3 anos. Localizado no Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o César, o centro vai focar na formação de especialistas em segurança cibernética e no desenvolvimento de soluções para proteção contra ameaças digitais. A iniciativa é para fortalecer a independência do Brasil no setor de segurança cibernética e aumentar a proteção em áreas críticas, como finanças, infraestrutura e serviços públicos, com um foco na segurança nacional e na inovação tecnológica. Como você deve estar sabendo, a situação no Rio Grande do Sul está muito grave e é muito importante quem puder colaborar fazendo doações
para ajudar a minimizar esses impactos. Tem o perfil do Banco do Rio Grande do Sul recebendo Pix, tem também o pessoal do Instituto Cultural Floresta. Eu tenho postado alguns links e QR Codes no stories do @resumido.podcast. Um outro perfil bom para acompanhar é o @Márcio Calage, Callage, que é um gaúcho que está organizando vários esforços por lá. Então é muito importante a gente doar o que está sendo necessário naquele momento, né? Até para facilitar a distribuição. E é muito importante nesse momento você procurar instituições conhecidas, referências locais, como é o meu caso com o Márcio lá em Porto Alegre, para não acabar caindo em algum golpe. Infelizmente tem muita gente aplicando golpe com Pix falso, então muita atenção na hora de fazer a sua doação também. Confere o link, vê se você está no perfil correto e vamos doar para quem de fato precisa. O episódio não acabou, não deixe de ouvir as dicas. Só passando para avisar que se você quiser falar comigo, é só me procurar no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok e também no Threads. Tem também o @urbe no Twitter e o youtube.com/resumido. Se você quiser, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você passa a fazer parte da lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, links para conteúdo extra, especialmente importante agora, né, com newsletter, site, além dos episódios. E você também pode falar comigo diretamente ou fazer parte do grupo de ouvintes. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Olha como a dinâmica da regulação e inovação no setor de tecnologia pode ter impactos positivos até imprevisíveis. A Apple teve que reconsiderar suas políticas restritivas na App Store para poder aliviar a pressão dos processos antitruste ao redor do mundo. O aplicativo Delta, que antes era proibido, assim como todos os emuladores eram proibidos na App Store, o app que permite jogar videogames clássicos no iPhone, já é o app mais baixado nos Estados Unidos. Por isso que regulamentações que desafiam o monopólio são tão importantes. Embora as restrições da App Store ofereçam sim segurança e facilidade para o usuário, ela também limita a exploração de tecnologias como no próprio Delta, o que acaba diminuindo a liberdade do usuário para experimentar. Agora dá licença que eu vou jogar Double Dragon 2 e já volto. I really don't know where it's gonna end. Baby Reindeer é uma série da Netflix baseada na vida do comediante britânico Richard Gere, que foi perseguido por uma mulher mais velha por anos. É ele próprio quem faz o papel principal, mas isso eu só soube depois, não sei se é um spoiler, acho que não. E como a série abre com o tradicional aviso baseado numa história real, parte do público se dedicou para identificar a stalker verdadeira. Uma suspeita foi identificada e isso levantou questões éticas sobre a exposição de indivíduos em obras de arte que são baseadas em fatos reais. Numa entrevista para o Daily Mail, a suposta stalker alegou que, ao criar um programa sobre a sua perseguição, o Guedes se tornou o perseguidor. A série começa divertida, mas temas pesados como abuso e trauma dão uma pesada no clima mesmo. E o sucesso de Baby Reindeer disparou uma série de reportagens sobre outros casos reais no Brasil, como da empresária brasileira Naira Alice Stamaglow, que enfrentou um terror semelhante por 7 anos. O Guardian, essa semana, aliás, falou sobre uma nova febre em Manchester, que é produzir vídeos voyeurísticos de mulheres em situações vulneráveis, muitas vezes bêbadas, voltando à noitada, para compartilhar online sem o seu consentimento. A exposição das nossas vidas online hoje em dia não depende nem mais só da nossa vontade. This is logical progression. MC Conrad, conhecido por uma das parcerias mais gloriosas da história do drum and bass com LTJ Buchan nos anos 90, subiu com apenas 52 anos. Eu tive a sorte de ver essa dupla no saudoso Skull Beat em 2003. Cantor cheio de soul, improvisador de alma jazzística, o MC Conrad ajudou a levar o gênero das batidas quebradas para o espaço e além, acompanhando nomes de ponta como o PSA, o BFM, o Blame, o Fulltech, mas foi com o LTJ Buchan mesmo que ele voou mais alto, levando essa combinação DJ-MC a um nível estratosférico.
Os discos da série Progression Sessions, todos gravados ao vivo, são clássicos da música eletrônica, principalmente se você é daqueles que dizem que não gosta de música eletrônica. Vai lá e ouve um Progression Session para você ver como é bom. No YouTube tem 2 sets ao vivo deles, gravados na Alemanha em 2002, que são de arrepiar. E como comentou o Calbuck, a ciência da música é imprevisível, claro, mas a gente fica com a impressão de que o brilho de um artista como MC Conrad ainda vai ser muito estudado. Step by step by step by step by step by step by step. Nesse episódio você ficou sabendo que a internet vai acabar, das limitações da inteligência artificial, do novo algoritmo do Instagram, de como alugar um hacker, da nova memória do ChatGPT e muito mais. Como sempre, se você quiser colaborar com o Resumido, tem o catarse.me/resumido, tem o Pix brunonatal@resumido.cc. Esses 2 caminhos são fundamentais para poder manter essa banca aqui aberta, porque os custos são consideráveis. E você também pode ajudar, se não puder colaborar financeiramente, recomendando para mais gente. Isso é muito importante, ajuda demais. Então não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuck Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a newsletter O Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmelman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. The vibe is building up. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.